Nós temos tratado aqui nos últimos vídeos sobre o livro A Formação Social da Mente. Hoje falaremos sobre o capítulo 7, o papel do brinquedo no desenvolvimento. Antes da gente seguir, deixa o like aí. A primeira coisa a se fazer para clarear o entendimento do capítulo seria a definição do que seria brinquedo. Brinquedo poderia ser melhor traduzido por brincadeira, ou brincar com ação ou objeto. É importante então de antemão esclarecer que o brinquedo para Vygotsky não é necessariamente uma boneca, um carrinho, uma bola. O brinquedo, como já dito, seria a essência de uma brincadeira, do brincar. Vygotsky vai nos dizer que a impossibilidade da criança de alcançar algo, um desejo imediato, faz com que ela lance mão do brinquedo. É interessante também como Vygotsky nos apresenta que a criança no brinquedo ela age com autocontenção e autodeterminação do seu comportamento. Vygotsky então nos apresenta o exemplo de duas crianças que vão brincar ali de mamãe e filha. O comportamento daquelas crianças não é natural. No brinquedo, elas agirão em conformidade àquilo que elas acreditam ser o papel da mamãe e o papel da filha. E quando elas passam a agir não apenas pelos seus desejos imediatos, mas sim por aquelas regras internas das quais nós já falamos, elas estão ali trabalhando sem perceber o desenvolvimento da vontade e a capacidade de escolha consciente. Ele nos mostra ainda como é o brinquedo nas crianças de até 3 anos e naquelas acima de 4 anos de idade. As crianças de até 3 anos, elas operam no sentido dos objetos, ou seja, o objeto determina que tipo de brincadeira a criança fará. Se ela tem ali uma vassoura, por exemplo, ela vai brincar de varrer. Isso parece até óbvio demais de falar, mas a criança até 3 anos, ela brincaria mais ou menos dessa forma. A criança a partir dos 4 anos, isso modifica, porque não é mais o objeto que determina a ação, ou seja, uma vassoura que seria utilizada para varrer até os 3 anos, a partir dos 4 isso é modificado. Veja, uma criança de 4 anos, talvez você veria ela utilizando essa vassoura como um cavalo. Então ela pega essa vassoura, coloca entre as pernas e sai correndo falando que é o seu cavalo. Ou seja, não é o objeto que determina a função, mas as ideias da criança determinam a ação e o brinquedo que será executado. Após esse estágio, existe um outro, que seria aquela onde existe ação sem a necessidade de um objeto. Ou seja, a criança com o desejo de brincar de cavalo, ela não precisa mais nem de um pedaço de pau, ela não precisa mais de uma vassoura para fazer dele o seu cavalo. Ela simplesmente sai batendo os pés como se estivesse realmente cavalgando um cavalo e isso torna o seu brinquedo apenas com a ideia de que ela possui um cavalo. Vygotsky faz ainda duas ressalvas. A criança utiliza-se a vassoura para que ela seja o seu cavalo, obedecendo a regras, ou seja, não é qualquer objeto que poderia ser feito um cavalo, ou seja, uma bala, por exemplo, ela não serviria para ser o cavalo. Na ausência do objeto, onde apenas as ações são executadas, também não são todas as ações que servem para caracterizar o cavalgar, ou seja, também existem regras aqui no brinquedo, ou seja, o ato de comer, o ato de amamentar, o ato de cavalgar são carregados de significados, são carregados de regras que regem o comportamento. Se você observou bem, Vygotsky vem descrevendo uma evolução psicológica do brinquedo na criança, e ele vai apontar que isso levará ela ao pensamento abstrato. Vygotsky então conclui que apesar de não ser um aspecto predominante no desenvolvimento, é de extrema importância. Outra coisa é que apesar de ser apenas uma brincadeira imaginária da parte da criança, ela está investida de muitas regras que regem o comportamento da criança. E para finalizar, é que por meio da forma como as crianças brincam, é possível perceber o processo de desenvolvimento interno que vem ocorrendo nelas. Chegamos ao final de mais um capítulo do livro A Formação Social da Mente, hoje de forma mais sucinta. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe para mais pessoas, assim você me ajuda na divulgação desse trabalho. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!